Boa tarde a todos, quase boa noite. É um prazer ver várias carinhas e pessoas conhecidas, enfim, que a gente pôde chamar a atenção de um tema tão bacana, né? E trazer para mais um momento de encontro científico que o nosso grupo de estudos, então, o GP em Oncologia, Enfermagem Oncológica e Práticas Integrativas, se propõe. Paula, eu sei que a Thaís vai te apresentar, né, e fico muito contente de te conhecer e também de conhecer o teu trabalho, né, que é um incentivo de uma possibilidade nova para enfermeiros. Então, seja muito bem-vinda e eu espero que tu continues no nosso grupo. Tá? Uma boa aula para todos nós. Então, muito obrigada, Paula, pelo aceite do seu convite. Foi uma verdadeira aula estar contigo lá na prevenção, com todos os profissionais ótimos. A prevenção é muito grande aqui no hospital e eu fiquei extremamente encantada. Eu falei isso para a Paula no nosso último dia, quando a gente fez a nossa avaliação. Então, eu resolvi realmente convidá-la para que vocês também possam ter um brilho no olhar e ver o quanto a gente pode fazer de prevenção, o quanto temos ao nosso alcance. Então, eu vou apresentar a Paula para vocês. A Paula é enfermeira, pós-graduada em Oncologia e em Biologia Molecular aplicada à Oncologia. Ela foi coordenadora do Departamento de Oncogenética, aqui do Hospital de Amor de Barretos, e atualmente ela coordena o Departamento de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos. Então, Paula, muito bem-vinda, fique à vontade. A todos que querem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade de colocar no chat ou depois no final, se quiserem abrir seu microfone, não tem problema. Os certificados, eles vão ser enviados para as pessoas que ficarem até o final. Espero que vocês gostem. Quem não conseguir ficar até o final, a gente vai conseguir gravar a aula e enviar para vocês qualquer coisa, certo? Qualquer dúvida que precisarem, é só mandar no chat que a gente logo já tira as dúvidas. Obrigada. Boa noite. Agradecer, né, esse convite de vocês para participar desse grupo, que, pelo que eu estou vendo, é um grupo bem grande, né, que veio só para agregar mais valor à enfermagem, que a gente precisa disso, a gente precisa criar laços, vínculos, agregar valor, né, e amei o convite, amei conhecer a Eliane também, né. A Thaís ficou com a gente lá 15 dias na prevenção, conseguiu ver um pouquinho da atuação da enfermagem no departamento, e é isso, agradecer. Bom, a prevenção, né, essa capa que eu já coloquei, é uma das campanhas que a gente faz, que se chama Prevenção é o Ano Todo. Nós batemos em cima dessa campanha, por quê? O pessoal, né, a população no geral, comumente conhece o Outubro Rosa. E elas se focam, né, nesse mês determinado, esquecendo dos demais meses. Então, a gente começou a trabalhar essa campanha para alertar a população, lembrá-los de que prevenção não é só no mês de outubro, ela acontece durante os 12 meses do ano. E nós também não realizamos só a prevenção de câncer de mama, nós temos outros rastreamentos. Então, por isso tão importante a gente ampliar a divulgação de todas essas especialidades, esses rastreamentos. Eu gosto sempre de apresentar a história do departamento, como tudo iniciou, né? Eu acho que é uma história muito bonita e isso mostra o tanto que nós estamos crescendo, aprimorando, né? E onde nós vamos chegar, se Deus quiser. Então, em 1994, o departamento iniciou apenas com 3 integrantes. Na época, o doutor Edmundo Mauad, que atualmente é diretor técnico do hospital e continua como coordenador geral do departamento.
o Dr. Paulo Prata, fundador da Fundação Pio XII, né, atualmente ele já é falecido, e a dona Creuza, que na época era auxiliar de enfermagem, atualmente ela continua trabalhando com a gente como enfermeira na pequena cirurgia da prevenção. Na época, não existia um prédio, uma unidade fixa, e eles começaram o rastreamento de câncer do colo do útero com uma bicicleta e uma mesa ginecológica portátil, onde a dona Creuza ia na zona periférica de Barretos, né, realizar a coleta do citológico, do Papa Nicolau, de casa em casa. Imaginem só, né? Há tantos anos atrás, toda a dificuldade que ela teve, não só de fazer um trabalho de formiguinha aí de casa em casa com a bicicleta, mas de divulgar e conscientizar a população. A população não sabia o que era o Papa Nicolau, a sua importância, tinha uma grande resistência dos homens em deixarem as mulheres coletar o exame, porque na cabeça deles ninguém ia colocar a mão na mulher deles, ainda mais numa posição ginecológica, né, uma posição tão vulnerável. Eles tinham aquele conceito de que a mulher não tinha nada, não sentia nada e estava tudo bem. Então, além dela realizar a coleta, ela teve que procurar reforços, então com padre, pastores, toda a comunidade, para fazer palestras, né, e conscientizar todo mundo da importância desse tipo de exame. Na época, ela tinha que dar até brindes para a população que realizava exame. Então, na época, o doutor Edmundo conseguiu comprar as famosas Tupperware, né, e todo mundo que fazia o exame ganhava, em troca, um brinde. E isso não é muito distante do que a gente vive hoje, né? Comumente, a população brasileira não tem o hábito, a cultura de se prevenir. Então, mesmo com a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha tão forte, tão disseminada no Brasil e no mundo, a gente ainda precisa barganhar com a população dessa maneira. Mas, né, em 1994, com esse trabalho de formiguinha, ela conseguiu realizar a coleta de 1.700 exames de Papa Nicolau, o que foi um grande trabalho naquela época. E por conta desse trabalho, ela ganhou o prêmio de Mulher do Ano da Unesco em 1998. Foram diagnosticados 7 casos positivos de câncer do colo do útero. Em 1998, o hospital adquiriu a primeira unidade móvel. Na época, era uma Kombi, uma perua. E era também coletado os exames de Papa Nicolau ali dentro, só que a gente conseguiu ampliar esse trabalho para a zona rural. Então, foi necessário a ajuda da Polícia Militar e da Polícia Rural para conseguir realizar esse trabalho. Só em 2001, o hospital conseguiu a primeira unidade móvel de grande porte, que era um ônibus. Esse ônibus, chamado de Unidade Móvel 1, ele realizava, além da prevenção de câncer do colo do útero, a prevenção de câncer de pele e de próstata. Então, dentro desse ônibus, havia um centro cirúrgico ambulatorial. Então, conforme iam sendo diagnosticadas as lesões, já era realizada as exereses ali mesmo. Então, essa unidade móvel, ela tinha um objetivo, que era atender os municípios que arrecadam recursos para o hospital. Então, hoje a instituição, ela sobrevive por meio de captação de recursos, né? Então, esse número varia muito, mas em torno de 70% do que o hospital arrecada é tudo via captação de recursos, leilões, restituição de imposto de renda, cofrinhos, enfim, várias campanhas onde os municípios arrecadam diversos recursos para o hospital. Atualmente, existem mais ou menos 800 municípios ativos no Brasil fazendo esse trabalho em prol da instituição. Então, na época, né, que foi implementado esse ônibus, ele veio com o objetivo de atender esses municípios. Então, como uma forma de agradecimento, o ônibus ia uma vez a cada 2, 3 anos naquele município realizar os exames de prevenção, né, esses 3 rastreamentos. Em 2003, o hospital adquiriu a primeira unidade móvel de grande porte com mamógrafo da América Latina, e nessa foto a gente consegue ver muito bem, né, toda a precariedade,
né, das cidades. Ali a gente tem a população, né, num local de terra, com esgoto passando a céu aberto entre eles. Então, olha o quanto o nosso Brasil já evoluiu, né, e a prevenção também. Em 2004, a unidade móvel 1, que era esse ônibus, se tornou a unidade móvel 3, né, então virou uma carreta que existe até hoje, né, então essa unidade móvel, ela percorre 6 estados do país, São Paulo, Minas, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Goiás, atendendo, então, esses municípios que arrecadam recursos para o hospital. Em 2007, teve a inauguração da primeira unidade fixa, né, o primeiro prédio de prevenção, que foi em Juazeiro, por conta da Ivete Sangalo. Né, ela solicitou que fosse construído essa unidade, né, por conta que Juazeiro é a cidade natal dela. Só em 2009 que Barretos adquiriu o primeiro prédio, a primeira unidade fixa de prevenção. Até então, tudo era realizado com as unidades móveis, e quando necessário fazer exames complementares, passar em consulta, eram atendidos os pacientes em outros departamentos, né, como, por exemplo, a radiologia. Então, a radiologia geral, na época, ajudava a prevenção com os atendimentos. Então, esse prédio, ele foi construído com uma verba da Avon, né, onde os 4 maiores projetos de rastreamento mamográfico do Brasil seriam contemplados com o prédio, e Barretos ganhou por unanimidade. Então, até o seu Henrique Prata, que é o presidente atual do hospital, está atuando há mais de 30 anos à frente do hospital, né, filho do doutor Paulo Prata, fundador da instituição, ele gosta de falar que quem escreveu esse projeto não foi nenhum médico, foi um caipira, né, que não conseguiu nem terminar o ensino fundamental. Na verdade, não é que não conseguiu, é que não quis terminar o ensino fundamental. Ele escreveu o projeto e nós fomos contemplados por unanimidade. Então, esse prédio, ele tem mais de 7.000 metros quadrados, 3 andares, e o primeiro andar todo fica a prevenção. Esse prédio, ele tem o formato de um H, de Hospital de Amor, então eu falo que a gente tem 4 pontas, 4 unidades de negócio, e os 6 rastreamentos nós atendemos nesse prédio. Em 2012, foi inaugurada a unidade fixa de Fernandópolis, que fica próximo ao Hospital de Jales, que também é um hospital de tratamento oncológico da instituição. Em 2014, Campo Grande. Em 2016, Lagarto, Porto Velho, Nova Andradina. O legal de Lagarto é que essa unidade existe por conta da família do seu Henrique. Os bisavós do seu Henrique, eles eram sergipanos, né? Então, os avós dele eram médicos e eles que inauguraram a primeira Santa Casa da cidade. E eles pediram que a história deles fosse dada continuidade. Por conta disso, foi inaugurada essa unidade fixa e atualmente está sendo construído o maior hospital oncológico da Fundação Pio XII, também nessa cidade. Em 2017, a gente teve inauguração de Campinas, de Paraná, enfim, todas essas unidades aí, a gente só foi crescendo conforme os anos, e atualmente nós temos 20 unidades fixas de prevenção espalhadas por 15 estados do país. E até dezembro a gente vai ter mais 5 unidades sendo inauguradas. Cada unidade fixa tem uma quantidade de unidades móveis. Então, atualmente, nós temos 47 unidades móveis percorrendo todo o nosso território brasileiro. Então, Barretos, por exemplo, nós temos 4 unidades móveis. Então, nós temos a unidade móvel 3, que é a unidade que eu falei para vocês, que realiza a prevenção de câncer do colo do útero, próstata e pele, e percorre os 6 estados do país. Nós temos também uma unidade móvel que faz prevenção de câncer do colo do útero e de mama, que percorre a nossa DRS-5, que é a nossa regional de saúde composta por 18 municípios. Nós temos uma unidade móvel de busca ativa localizada na zona rural de Barretos, e nós também temos uma unidade móvel
de rastreamento de boca. Então, essas são as 4 unidades que nós temos. Cada filial tem uma unidade móvel, cada unidade móvel percorre um território diferente, depende do tamanho da população e também dos convênios que foram realizados. Então, por exemplo, Fernandópolis tem 2 unidades móveis, uma unidade móvel percorre a DRS de São José do Rio Preto, a outra unidade móvel percorre a DRS de Araçatuba. Campo Grande, como é uma cidade muito grande, também por conta do convênio, essa unidade móvel só percorre o município de Campo Grande. Então, cada uma tem a sua área de abrangência e a sua cobertura. Aqui em Barretos, nós temos 6 programas de rastreamento. Então, nós realizamos prevenção de câncer de mama, colo do útero, pele, próstata, boca e cólon e reto. E as outras filiais, cada uma realiza um programa diferente. Então, todas as 20 unidades fazem colo do útero e mama. E algumas outras em específico fazem mais algum rastreamento, depende do convênio. Então, por exemplo, Rio Branco e Ji-Paraná, além de mama e colo do útero, realizam pele e boca. Fernandópolis, Arapiraca e Nova Andradina, além de mama e colo do útero, realizam também pele. E Porto Velho, além de mama e colo do útero, realiza prevenção de próstata. A nossa produtividade geral entre os anos de 2018 a 2021 foram de mais de 1 milhão de procedimentos e quase 1.600 cidades atendidas. Lembrando que nós estamos falando de um período aí que passamos pela pandemia. Desculpa, gente. Pela pandemia e também não tínhamos as 20 unidades atuantes. Esse outro slide mostra a nossa produtividade de janeiro desse ano até a semana passada. Desculpa que eu tô tratando Covid, mas tá tudo bem, é só a garganta que tá irritada. E nós já realizamos mais da metade da produtividade realizada em 4 anos. Então, olha como estamos aí numa produção, né, bem progressiva, né? E agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho de cada rastreamento que nós temos. Lembrando que o rastreamento é quando a gente pega uma população, determinado grupo de pessoas que se encontram dentro da faixa etária de maior risco de ter a doença e que estejam assintomáticas. E elas realizam o exame, mesmo que sem encaminhamento médico ou pedido médico. O objetivo do rastreamento é fazer a cobertura, né, da população que está no risco de ter a doença. E a cobertura ideal seria acima de 80%. Então, a gente precisa garantir acessibilidade e facilidade para essa população. O Papa Nicolau, nós realizamos, né, em mulheres dos 25 aos 64 anos de idade que já tenham tido relação sexual. Nós realizamos o exame anualmente, independente dela ter os 2 últimos exames consecutivos negativos, né? O INCA, o Ministério da Saúde, preconiza isso, mas se a mulher chegar lá com todos os exames negativos, a gente vai coletar anualmente, porque a gente precisa garantir que essa mulher vai fazer o exame corretamente. A gente sabe que a população dificilmente faz o exame na periodicidade adequada. Imaginem se a gente falar a verdade, né? Falar que pode ficar aí 3 anos sem coletar, elas vão voltar daqui 10 anos. Então, a gente realiza anualmente. O nosso diferencial no hospital é um método em meio líquido. Nós não utilizamos o método convencional, que são as lâminas. O meio líquido, ele tem grande vantagem em relação ao convencional, porque nós conseguimos utilizar uma única ferramenta, né, uma única escovinha.
Essa escovinha, a gente já consegue coletar tanto as células endosservicais como as ectocervicais, a junção escamo-colunar. Diferente do convencional, que a gente precisa utilizar a escova endosservical mais a espátula de Ayres. Essa daqui a gente consegue fazer 2 em 1. Além disso, a gente consegue destacar a cabeça da escova e colocar dentro do pote com o conservante e encaminhar 100% da amostra coletada para análise no laboratório. Então, isso reduz também a insatisfação das amostras, a gente tem um aumento da sensibilidade na detecção de lesões precursoras, então, em torno de 80% de sensibilidade. Além disso, a leitura dessas lâminas é mais rápido, né? Então, o citotécnico, ele consegue ler muito mais lâminas do que o convencional. Além disso, a gente consegue também solicitar exames complementares, como o teste de Cobas para HPV, que é o teste molecular. Então, nós temos grandes ganhos com esse método. Aqui alguns números, né, para vocês verem o tamanho do hospital, né, a dimensão de tudo que a gente faz. Então, de 2012 a 2021, nós coletamos mais de 2.500.000 exames de Papa Nicolau. Foram realizados mais de 12 mil colposcopias, cerca de 29 mil testes moleculares para HPV, e de 2018 a 2021, detectadas 1.659 mulheres com lesões precursoras, que é a verdadeira prevenção, né? Que é o que nós temos como objetivo. Em 2021, realizamos aí 96 mil exames de Papa Nicolau em 12 unidades de prevenção, lembrando que estávamos passando por uma fase bem difícil da pandemia, então nós não trabalhamos todos os dias úteis, né? Teve unidade que ficou fechada, como, por exemplo, Barretos, nós tivemos que fechar a unidade para atender Covid. Então, nós não atuamos durante o ano de 2021 todo. Um fluxo interessante de eu falar para vocês é sobre as colposcopias, por exemplo. Isso serve para todos os rastreamentos. Então, se a pessoa, mulher ou homem, né, realizou o exame de prevenção de rastreamento, e esse exame dá negativo, nós temos um fluxo de movimentação de exames, onde esses exames vão ser encaminhados ou para a casa do paciente via correio, ou vai para a UBS mais próxima da residência dele, né? Ou o paciente vai até o departamento de prevenção retirar o resultado. Nós ainda não temos uma entrega de resultados digital, estamos trabalhando para isso, estamos montando um aplicativo para que se resolva essa situação. Então, esse é o resultado negativo. O resultado positivo, seja para a lesão precursora ou quanto para fazer um complemento diagnóstico, a gente tem um sistema de convocação, onde nós entramos em contato com todos os pacientes. Nós temos uma rede muito integrada, né? Como já é um trabalho bem antigo, nós temos o e-mail, o telefone de todas as enfermeiras da nossa regional de saúde e também dos municípios onde a unidade móvel 3 percorre, né, os 800 municípios. A gente encaminha uma convocação para essa enfermeira, para que a enfermeira entre em contato com o paciente e passe a data de convocação para que ele vá até o hospital. Então, tudo isso já é bem articulado, ela passa a data para o paciente, já agenda o transporte para que ele possa ir até a nossa unidade. E, além desse sistema de convocação, nós também encaminhamos uma carta para o paciente, se ele falta na primeira convocação, entramos em contato por telefone, por aplicativo de mensagens, e se depois de 3 faltas consecutivas esse paciente não foi até a consulta, a gente entra até em contato com a polícia, mas o paciente ele precisa ser sinalizado, alertado, quanto à necessidade de prosseguir com a investigação. Então, a partir do momento que esse paciente entrou dentro da prevenção, ele é nossa responsabilidade, né? E como nós já temos um programa bem consolidado aqui na nossa região, comumente a população já tem a ideia de que, se não foi
convocado, se ninguém entrou em contato para passar o resultado, é porque o resultado está tudo bem. A partir do momento que a gente liga, é porque ele precisa continuar com a investigação. Então, se eles já pensam assim, é nossa responsabilidade acharmos o paciente. Né? E às vezes o paciente ele faltou, não é porque ele não tem consciência do que ele precisa fazer, mas porque o telefone estava errado, o endereço estava errado, de alguma maneira ninguém conseguiu convocá-lo, né? Ninguém conseguiu chamá-lo para prosseguir com a investigação. Nós detectamos em 2021 700 pacientes com NIC de alto grau, ou seja, NIC 2 ou 3 ou adenocarcinoma in situ, 96 casos positivos para câncer do colo do útero, sendo o tipo histológico mais comum 60% espinocelular e 40% adenocarcinoma. Rastreamento de câncer de mama. Nós realizamos em mulheres dos 40 aos 69 anos, sendo dos 40 aos 49 anos anualmente e dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Pelo Ministério da Saúde, o rastreamento de mama deve ser realizado dos 50 aos 69 anos, mas Barretos a gente inicia a partir dos 40, porque a gente segue a Sociedade Brasileira de Radiologia, a gente segue a Holanda, enfim, nós realizamos vários estudos e chegamos à conclusão de que é melhor iniciar o rastreamento antes dos 50. Então, só Barretos faz a partir dessa idade. Todas as nossas salas de mamografia, tanto da unidade fixa quanto da unidade móvel, são salas humanizadas, ou seja, tem televisores passando imagens, né? Por exemplo, está passando a imagem do fundo do mar. Então, tem o som ali das ondas, né, do mar, tem um cheirinho, tudo isso com o objetivo de aliviar a tensão, diminuir a ansiedade dessa paciente, distraí-la durante o exame. Por quê? Existem vários mitos acerca da mamografia, né? Que a mamografia é um exame que dói, né? Enfim, o que vocês já sabem que a população comumente fala. A mamografia, gente, ela não é um exame que dói. A gente costuma dizer que ela é um exame desconfortável, né? Por quê? Vai ter que prender a mama da paciente, né? O mamógrafo nada mais é do que um aparelho de raio-x, onde a gente precisa comprimir a mama da paciente para diminuir a espessura da mama e aumentar a superfície de contato e facilitar a visualização de algum achado, né? Então, essa compressão, ela causa um desconforto, mas é um desconforto importante, um desconforto necessário, e o limiar de dor, ele varia de paciente para paciente. Dor é muito subjetivo, né? Eu, particularmente, já fiz mamografia e até agora estou esperando a dor porque eu não senti dor, né? Então, isso varia muito. Mas uma forma da gente convencer a população a fazer o exame é que antes de sentir um desconforto que demora ali 7 minutos, do que ter que fazer um tratamento para um câncer de mama avançado, né, onde ela vai passar mais de ano aí realizando um tratamento que vai diminuir a qualidade de vida dela. Então, a mamografia, ela demora cerca de 7 minutos, mas 7 minutos não é a compressão da mama. 7 minutos é entre entrar na sala, responder as perguntas, retirar a roupa, ser posicionada no mamógrafo, realizar o exame e depois se vestir. Então, é 7 minutos no total. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma produção de 6 mamografias por hora em cada aparelho. Nós temos, na unidade fixa de Barretos, 4 mamógrafos atuantes. Então, nós conseguimos realizar diariamente até 150 mamografias. Isso fora as nossas unidades móveis. A unidade móvel, ela realiza cerca de 64 mamografias por dia. Então, se a gente pegar todas as nossas filiais de prevenção, nós realizamos por mês 25 mil mamografias, entre mamografias de rastreamento e mamografias diagnósticas, porque nós não realizamos mamografia só da população que vai fazer prevenção. Nós realizamos mamografia também das pacientes que realizam segmento da mastologia, né, aquelas que já estão em tratamento de câncer.
Então, entre 2016 e 2021, nós realizamos mais de 1 milhão de mamografias, cerca de 150 mil mamografias de rastreamento, que é o nosso maior volume. Então, hoje, Barretos, Porto Velho e Fernandópolis são as únicas unidades fixas que realizam as mamografias diagnósticas das pacientes em segmento de câncer. Todas as outras filiais são exclusivamente de rastreamento. Essa média de 15 mil mamografias por mês foi no ano passado, a nossa média desse ano já é de 25 mil mamografias, e nós realizamos, então, o diagnóstico de 1.773 mulheres com câncer de mama, sendo 80% em estadiamento inicial. Nós temos 67 mamógrafos em todas as nossas unidades fixas e móveis, sendo 33 unidades fixas, 34 em unidades móveis. Nós temos 27 equipes realizando ultrassonografia de mama. Então, todas as mulheres que fazem mamografia, que precisa complementar com ultrassom, a gente liga para que faça, então, esse complemento. Não é todas as pacientes, né? Geralmente são pacientes jovens com a mama densa. E nós temos 26 estações de trabalho e 4 mesas de estereotaxia. E várias outras coisas. Então, por exemplo, nós realizamos agulhamento de mama, biópsias, tanto PAF, COR e biópsias a vácuo por mamografia e por ultrassonografia, né? Nós realizamos também mamografia com contraste. Os nossos mamógrafos são todos mamógrafos digitais 3D. Então, nós temos hoje os melhores equipamentos da América Latina. E é basicamente isso, né? Mama, gente, nós temos também uma central de laudos localizada em São José do Rio Preto, onde todas as filiais encaminham as mamografias para esse local, que a gente tem uma equipe de radiologistas fazendo os laudos desses exames, e além de laudar as mamografias das pacientes do hospital, nós também vendemos esse serviço para outras instituições, né? Então, exemplo, nós temos um grande parceiro hoje, que é o SESC, que eles compram as nossas unidades móveis. Então, o hospital, ele tem uma fábrica de carretas. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e falar, eu quero uma carreta com salão de beleza, com centro cirúrgico, enfim. A carreta é montada, personalizada de acordo com o que o cliente quer. Então, esse é um método do hospital também arrecadar recursos. Então, a gente vende carreta, a gente vende treinamento de mamografia. Então, as técnicas de radiologia vêm até Barretos realizar o treinamento mamográfico. Todas as mamografias dessas instituições são encaminhadas para a Central de Laudos em São José do Rio Preto para serem laudadas. Então, é outra maneira do hospital arrecadar recursos. E nós também temos um centro de qualidade em rastreamento mamográfico certificado pela Holanda, onde 100% das mamografias passam por leitura de inteligência artificial. Então, nós temos hoje 3 robôs trabalhando, um para poder ver se é necessário fazer algum complemento, outro para descartar que tem alguma lesão suspeita e outro apontando que pode ter ali de achado suspeito. Além de 100% passar por leitura de inteligência artificial, 20% de todas as mamografias passam por uma dupla leitura humana, e se há uma divergência entre o primeiro e o segundo leitor, a gente passa por um terceiro leitor. Nós também realizamos a qualidade, né, o monitoramento da qualidade do posicionamento de todas as mamografias, né? Então, a gente olha se a técnica de radiologia está posicionando a mulher de maneira correta. Nós vemos que mais de 96% é erro humano e não erro da máquina, e nós convidamos essas técnicas de radiologia, tanto das nossas unidades de prevenção, quanto dessas unidades parceiras, para fazer a reciclagem, porque é esperado que, conforme o tempo, a qualidade de execução do exame caia. Nós também temos a prevenção de câncer de cólon e reto, que é intestino.
onde o exame se inicia com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mais conhecido como FIT, que é um exame qualitativo, então ele fala se é positivo ou negativo o exame. A população que nós atendemos são homens e mulheres dos 50 a 65 anos de idade, que não tenham um histórico pessoal de câncer de intestino ou histórico pessoal de doenças inflamatórias do intestino, ou que não tenham realizado colonoscopia dentro dos últimos 5 anos. Então, quem realizou colono dentro dos últimos 5 anos, a gente considera que está prevenido, que está rastreado, então não entra no nosso grupo de triagem. Então, realiza o FIT, e se o FIT vem positivo, a gente convoca para fazer o exame de colonoscopia. Se o exame dá negativo, esse paciente precisa repetir o exame anualmente, porque esse exame tem uma sensibilidade em torno de 80%, bem parecido com o exame de Papa Nicolau. Então, o FIT é esse kit, onde nós temos o Colof e o FIT propriamente. O Colof a gente abre, reveste o vaso sanitário, o paciente faz as fezes ali, então é um exame super prático, super higiênico. Então, o paciente faz as fezes, ele abre o potinho pela parte lilás e ele perfura em 3 locais diferentes as fezes. Ou seja, ele não precisa ter contato ali com a água do vaso sanitário, não precisa pegar pedaço com espátula, colocar no potinho, nada disso, é extremamente higiênico. Perfura em 3 locais, tampa, guarda em temperatura ambiente, pode ficar até por 3 dias, e encaminha para nós para análise. Então, também não precisa ir à geladeira, como o teste de guaiaco, né, que, além de tudo isso, o paciente também precisa fazer uma dieta, né, uma alimentação restritiva antes de coletar o exame. Esse aqui não, ele pode coletar o exame a qualquer momento. Então, nós iniciamos o rastreamento de cólon e reto em 2015, é um programa ainda muito pequeno, visto que hoje o câncer de intestino é o segundo câncer que mais acomete as mulheres e os homens no Brasil, né? Então, mais ou menos 20 mil mulheres e 20 mil homens sendo acometidos com esse tipo de câncer anualmente. A gente não consegue fazer uma cobertura efetiva desse programa, porque ainda nós temos poucos testes sendo viabilizados para a população, então a gente precisa ainda aumentar esse rastreamento, então aumentar a conscientização da população, divulgação e também a compra dos testes, né? Nós ainda não conseguimos fazer isso devido ao desmembramento dos testes, porque nós temos aí de 5 a 10% de todos os FITs coletados precisando realizar o complemento com a colonoscopia. Então, nós precisaríamos de mais médicos endoscopistas fazendo esse exame. Nós sabemos que colonoscopia é um exame caro, um exame invasivo, né? Então, nós temos alguns problemas no desdobramento desse rastreamento. Mas foram realizados de 2015 a 2021 25 mil procedimentos, então, consulta de enfermagem, realizar o FIT, colonoscopia, né? Nós temos uma média de 75% de mulheres aderindo ao programa, o que não é o nosso alvo, nós precisamos ainda balancear, né, dividir esse rastreamento entre homens e mulheres, mas nós temos uma grande maioria de mulheres participando devido à prevenção de câncer de mama. Então, a gente aproveita o momento que a mulher vai fazer mamografia para oferecer esse rastreamento. Só um minutinho. Para oferecer esse rastreamento. E nós tivemos, entre 2015 e 2019, 61 casos sendo diagnosticados com câncer, sendo 71% em estadiamento clínico 0, 1 e 2. Nós não fizemos diagnósticos em 2020 e 2021, porque tivemos que fechar o departamento devido ao Covid. Então, foi o único departamento que ficou 100% bloqueado. Nós realizamos também a prevenção de câncer de pele. A prevenção de câncer de pele funciona via teledermatologia e teledermatoscopia. A teledermatologia é quando a gente fotografa, né, lesões suspeitas de câncer de pele,
Isso pode ser realizado por qualquer profissional, agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico, enfim, toda a equipe. Nós treinamos toda a nossa regional de saúde e os 800 municípios que arrecadam recursos para o hospital a identificarem as lesões. A gente pede para tirar 2 fotos de cada lesão. Então, uma foto próxima, para a gente conseguir ver as características da lesão, isso pode ser retirado com qualquer aparelho celular, e uma foto mais de longe, para a gente identificar o local da lesão e identificar também o tamanho da lesão. Eles encaminham para nós por e-mail, o médico avalia e, se necessário, a gente convoca o paciente para uma consulta presencial. A teledermatoscopia é um projeto que a gente iniciou esse ano, então é um projeto de mestrado de uma médica, doutora Vanessa, que trabalha com a gente, né, onde ela conseguiu dermatoscópios para todas as enfermeiras de Barretos e da nossa regional de saúde. Então, a gente consegue tirar fotos das lesões com o dermatoscópio e a gente insere nessa plataforma onde ela avalia todas as lesões e realiza laudo dessas fotografias, tanto laudos para lesões que não são suspeitas, quanto para as que são suspeitas. E o paciente recebe essa devolutiva com um laudo da médica. Lembrando que nós realizamos prevenção de câncer de pele, né? Os nossos médicos, eles não são dermatologistas gerais. Então, a gente só olha lesões suspeitas e a gente só pega casos que a gente consegue tratar na prevenção. Então, casos que a gente consegue realizar exereses, rotação de retalho, enxertos no nosso centro cirúrgico ambulatorial. Tudo que a gente não consegue fazer, que precisa do centro cirúrgico grande ou ser encaminhado para a cabeça e pescoço, a gente não pega, porque é como se a gente estivesse furando fila, sem contar que esse paciente já não é mais um paciente de prevenção propriamente dito. Além disso, os dermatologistas, eles também fazem outras avaliações dermatológicas, como pacientes que fizeram um transplante de medula óssea e têm uma possível DASH, ou pacientes que estão em quimioterapia ou imunoterapia e pode ter uma reação cutânea advinda desses tratamentos, né? A gente faz mapeamento corporal também para pacientes com alto risco de melanoma. E nós recebemos, de 2017 a 2021, quase 5.000 fotografias. Destas, 2.000 foram convocados para consultas presencial, cerca de 85% precisou fazer pequena cirurgia, né, e foram diagnosticados 131 melanomas entre 2016 e 2021 e quase 4.000 carcinomas de pele, tanto espinocelular como basocelular. Então, a prevenção, ela tem uma pequena cirurgia, um centro cirúrgico ambulatorial localizado dentro do departamento, onde nós realizamos, então, atendimento de 90% dos nossos pacientes, ou seja, 90% dos pacientes da prevenção são tratados dentro da prevenção. A gente faz cirurgias com anestesia local apenas, sem sedação. Então, a gente faz tanto a exerese de pele, rotação de retalho, enxertos, como os CAFs, que são as cirurgias de alta frequência, ou conizações, né, ou traqueolectomias de colo do útero. Então, são as cirurgias que nós realizamos lá. Também realizamos a prevenção de câncer de próstata. A prevenção de câncer de próstata só é realizada na unidade móvel 3, nós não realizamos na população de Barretos da nossa regional de saúde, porque quem faz esse rastreamento é o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Nós estamos trabalhando para conseguir ampliar esse rastreamento para toda a população, como todos os outros rastreamentos funcionam. Nós coletamos o PSA, então, de homens dos 50 a 69 anos de idade. Nós realizamos apenas a coleta do PSA. Por quê? Há uns 4 anos atrás, um médico ainda viajava com a unidade móvel, porque ele já fazia cirurgias dentro da carreta e ele também fazia o toque retal. E nós fizemos um estudo que mostrou que de 150 pacientes com toque retal alterado, 147 já possuíam um PSA alterado. Ou seja, só em 3 casos que o toque retal fez diferença. Então, dessa maneira, nós utilizamos só o PSA como teste de rastreamento,
Se o PSA dá alterado, aí sim a gente convoca um paciente para passar numa consulta presencial e aí é realizado o toque retal durante essa consulta. Então, em 2021, nós realizamos o diagnóstico de 30 cânceres, 40% no estadiamento 1. De 2014 a 2021, coletamos aí quase 18 mil exames de PSA na unidade móvel, onde 1.662 pacientes foram convocados para passar em consulta e 10% deles aí tinham PSA alterado e 43% de positividade nas biópsias. Então, foram diagnosticados 333 pacientes com câncer de próstata de 2014 a 2021. E, por último, a gente tem o rastreamento de câncer de boca, que é realizado por uma dentista, né? Então, ela faz a horoscopia, que é o exame clínico oral, é super simples, né? Ela só precisa ser capacitada a identificar lesões suspeitas, né? Manchinhas, enfim, qualquer alteração, né, suspeita. O público-alvo são homens e mulheres acima dos 35 anos de idade, sejam fumantes e ou etilistas, ou que abandonaram o hábito de fumar no máximo 20 anos, ou pacientes de qualquer idade que tenham lesões suspeitas na boca que não cicatrizam há mais de 15 dias. Então, como a foto mostra, ela consegue fazer esse exame em qualquer local. Boca é o nosso público mais difícil, porque são homens que bebem e fumam, né? Eu costumo dizer que são homens que trabalham de dia para beber e fumar à noite, né, para esquecer dos problemas. Então, são pessoas que, se a gente agenda para ir até a unidade fixa fazer o exame, eles não vão. A gente tem que laçar eles, literalmente. Então, elas fazem busca ativa até em lavoura, vai em bares, elas param e fazem o exame ali na hora. Então, nós temos aí, iniciamos esse rastreamento em 2014, foram realizados quase 16 mil exames clínicos bucais, 750 biópsias, com um diagnóstico de 170 lesões precursoras e 199 casos positivos. E a histologia, mais de 90% é de carcinomas de células escamosas. Aqui mostrando um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz de divulgação, conscientização, busca ativa, né? Então, nós temos uma unidade móvel que se chama Prevenção Bate a Sua Porta, que está na zona rural de Barretos, é o único programa de rastreamento do Brasil que faz 5 programas de rastreamento. Então, elas param a população na rua, elas já fazem a teledermatologia na hora, elas passam um FIT na hora, agendam para fazer o Papa Nicolau no período da tarde na unidade móvel que está estacionada ao lado da UBS de referência, elas dão um passe do ônibus para o paciente ir até o hospital fazer o exame de mamografia, e a dentista também realiza busca ativa junto com elas. Nós temos a ajuda de várias entidades sociais, escoteiros, a gente vai até o centro da cidade, shopping, feiras, fazer divulgação e agendamento da população. Organizamos eventos, né, como Outubro Rosa, Março Marinho, Dezembro Laranja, e esse ano iniciamos também o Novembro Vermelho, que é a prevenção de câncer de boca. Realizamos carreatas, né, então a gente passa no município com a carreta do hospital, a visão da população que a unidade móvel vai estar ali fazendo os exames preventivos, a enfermeira vai até rádio, jornal, faz a busca ativa. Nós realizamos também a capacitação dos agentes comunitários de saúde, palestras em escolas, UBSs, empresas, né? E a busca ativa, como eu disse, em zona rural, construção, bar, alojamento, lavoura, enfim. Aqui algumas fotos da nossa unidade móvel de viagens longas, né, que percorre vários locais do nosso país, vai em aldeias indígenas, tem que pegar balsa, enfim. Elas encontram várias dificuldades aí, estradas ruins, estradas que caíram, ali uma foto da enfermeira segurando a escada para o eletricista, né? Então, ali na frente, as técnicas de enfermagem tendo que arrumar a ponte para a carreta conseguir, né, passar. Aqui a gente tem a foto de locais com esgoto a céu aberto, tem o jegue-pipa, né? Então locais que não tem água, cisternas,
enfim, todas as dificuldades que enfrentamos. E assim, gente, é muita coisa para tentar falar para vocês, né? Mas o papel da enfermagem, a atuação da enfermagem é primordial em todos esses passos. Então, nós realizamos conscientização da população, divulgação dos exames, treinamento de toda a equipe, nós realizamos convocação dos pacientes, então a gente liga para poder convocar, fazemos consultas de enfermagem, orientamos os resultados de exames externos, é muito comum um paciente chegar para nós com exames externos alterados, pedindo uma segunda opinião. Nós realizamos a coleta de Papa Nicolau, teledermatologia, teledermatoscopia, realizamos também atuação dentro de consultório, então fazer ajudar o médico, auxiliar o médico durante a colposcopia, durante os procedimentos de pequena cirurgia, de endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, mamografia com contraste, realizamos também a navegação dos pacientes, otimizamos todos os agendamentos deles, também fazemos preenchimento de indicadores, enfim, é um trabalho bem amplo. E, falando de unidade móvel, nós temos a enfermeira da divulgação. Então, toda unidade móvel tem uma enfermeira que ela é responsável em fazer o calendário de visitação dessa unidade móvel. Então, nós sempre iniciamos um ano já com o calendário todo completo. Então, por exemplo, aqui em Barretos, nós atendemos os 17 municípios vizinhos da nossa regional de saúde. Então, como a gente faz esse calendário? A gente precisa ver a quantidade de mulheres dentro da faixa etária de fazer o exame, para poder saber quantos exames nós vamos oferecer para aquele município. Nós também olhamos como foi o aproveitamento da capacidade nos anos anteriores, para que esses exames não fiquem ociosos, para que a gente não perca vaga. Com 60 dias de antecedência, a enfermeira vai até o município, conversa com o prefeito, secretário de saúde, faz a capacitação de toda a equipe da unidade básica de saúde, para quando a gente chegar com a unidade móvel, todo mundo já estará agendado. A gente não chega com a unidade móvel e abre as portas e fica esperando a população aparecer de livre demanda. A gente precisa fazer um rastreamento organizado. Então, quando a gente chega lá, já está todos os pacientes agendados, eles já foram triados para ver se estão aptos a realizar os exames. Né? Então, existe um trabalho muito amplo acontecendo por trás de tudo isso. Nosso prédio hoje, de Barretos, a gente atende de 450 a 500 pessoas por dia, fora as unidades móveis. Então, é muita coisa que a enfermagem faz, a enfermagem está ali em cada processo. Então, a gente tem também um trabalho muito junto com os auxiliares administrativos, com a recepção, né, com os médicos, com as técnicas de radiologia, enfim, é um trabalho multidisciplinar, né, interdisciplinar. E agora, vou falar sobre a oncogenética, né, então, a oncogenética é um amplo trabalho de prevenção, né? Por que é um trabalho de prevenção? Aqui a gente está falando da oncogenética voltada ao atendimento ambulatorial dos pacientes. Então, se eu sei que aquela família tem um câncer hereditário, ou seja, tem uma predisposição a ter o câncer, ou seja, uma chance maior de ter câncer do que a população em geral, a gente precisa oferecer exames preventivos, um segmento de alto risco para essa população. Lembrando que o câncer hereditário é um câncer muito falado, é um câncer que todo mundo tem medo de ter, que todo mundo quer fazer o teste, mas não há necessidade. Por quê? Só de 5 a 10% de todos os casos de câncer que são hereditários. Os outros 90 a 95% estão relacionados ao nosso estilo de vida, aos nossos hábitos de vida, que é o câncer esporádico, que todo mundo pode ter. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais tempo a gente fica exposto a fatores de risco, né, principalmente fatores ambientais, maior a chance da gente ter um câncer no futuro. Então, basicamente, nós temos dois tipos de câncer, o câncer hereditário, o câncer esporádico. Temos um terceiro aí, também pouco falado, que seria o câncer familiar, ou seja, a pessoa não tem uma mutação hereditária comprovada, ela não tem nenhuma síndrome hereditária, mas como tem casos na família, a gente
pressupõe que existe algo ali no DNA, no gene daquela família, que predispõe também ao câncer. Então, não é uma mutação, mas existe uma predisposição. E existem várias causas para o câncer hereditário, né? Então, as causas são variadas, né? E elas estão interrelacionadas, tanto os fatores internos como fatores externos. Eu costumo dizer que o avião não cai por um motivo só, o avião ele cai por uma sucessão de erros, né? Por vários fatores. Não é só o combustível do avião cai, é acabar que ele vai cair. Precisa ter uma falha ali do sistema do operacional do avião em alertar que esse combustível está acabando, né? Não ter uma comunicação efetiva entre o piloto e a torre para fazer um pouso de emergência, enfim, é uma sucessão de erros. E o câncer é a mesma coisa, né? Então, existem pacientes que têm síndromes hereditárias de predisposição ao câncer e não vão ter o câncer, porque têm um bom estilo de vida, e tem pacientes que não têm mutação nenhuma, não têm síndrome nenhuma, mas têm uma vida totalmente desregrada e vão ter o câncer. Então, são fatores que estão interrelacionados. Outra coisa bem interessante de falar é que todo câncer é genético. Então, muitas pessoas falam, aquela família tem um câncer genético, querendo dizer que é o câncer hereditário. Essa terminologia está errada, porque todo câncer, independente se é esporádico ou se é hereditário, ele é uma mutação no gene, é uma mutação no DNA. Então, todo câncer, ele é advindo de uma alteração genética. Os cânceres hereditários, eles têm um padrão de herança autossômica dominante, ou seja, 50% daquela família tem a chance de herdar a mutação, né? E nesse caso, precisa ter apenas um alelo, um gene mutado para já ter a síndrome. Não precisa ter os dois genes, os dois cromossomos com mutação. E existem vários critérios para se iniciar uma investigação do câncer hereditário. Cada síndrome tem um critério diferente, mas os critérios, no geral, são cânceres em 2 ou mais familiares próximos, do mesmo lado da família. É muito importante a gente falar isso, porque comumente a população tem aquela ideia de que vai juntar o lado do pai com o lado da mãe, vai misturar ali, né, vai dar uma receitinha monstruosa, herdei o câncer, tem uma chance maior de ter o câncer, e não é isso. Essa mutação, ela é passada sempre de um lado da família, de geração para geração, né? A gente precisa também olhar a história dessa família. Eu tenho 2 casos de câncer na minha família. A minha avó materna teve câncer de mama com 90 anos. Esperado. O meu avô paterno teve câncer de próstata com 85. É esperado. São 2 casos, mas são de lados diferentes da família e também estão relacionados ao estilo de vida, porque são pessoas idosas. Né? Então, a gente precisa balancear isso. Quanto mais jovem, maior a probabilidade de ser hereditário. Quando tem múltiplos tumores primários, exemplo, teve um câncer de mama primário e depois tem um câncer de ovário primário. Então, isso está relacionado a uma síndrome específica que eu vou falar para vocês. Tumores bilaterais, o esperado é que se tenha câncer em uma mama e não nas 2, em um pulmão e não nos 2, em um rim e não nos 2, e por aí vai. Né? E tumores raros, o nome já fala. Bom, tem esses critérios, o médico que está tratando o paciente lá no Hospital de Amor, ele vai encaminhar para nós, né? Então, uma mulher que está tratando câncer de mama, tem 30 anos de idade, é um triplo negativo, médico mastologista que acompanha o caso, suspeitou de hereditariedade, ele encaminha para oncogenética. Então, não basta querer fazer o teste. Eu tenho medo de passar para o meu filho, eu tenho medo da minha neta ter câncer. Não é assim. Precisa ter critérios. Quando chega a primeira vez na oncogenética, vai passar numa consulta com a enfermeira, né? Então, a gente faz aconselhamento genético pré-teste. E qual o objetivo desse aconselhamento genético? É a gente planejar, junto com o paciente, qual síndrome esse paciente pode ter,
quais medidas tomar. Então, a gente vê o histórico familiar, né, discute a vantagem e a desvantagem dos testes genéticos, a gente vê quem deve coletar esse teste genético, enfim, nesse momento a gente vai determinar tudo isso e a gente explica para o paciente o que é a oncogenética, o que ele está fazendo ali, porque mais de 90% dos pacientes nem sabem o que estão fazendo no departamento. Então, a gente conta toda uma historinha, né? E depois a gente desenha o heredograma do paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo do heredograma. O heredograma, então, as bolinhas são as mulheres, os quadradinhos são os homens, cada legendinha dessa é um câncer diferente, tudo que é ligado por cima são irmãos, o que é ligado pelo meio é um casal, né? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, a Silvia, que é essa bolinha do meio aí, ela é paciente índice ou index, ou seja, paciente que iniciou a investigação oncogenética, ela teve um câncer de mama, depois de algum tempo ela teve um câncer de esôfago, então, por ela ter tido 2 cânceres em idade jovem, e ela também ter várias irmãs, ela tem 1, 2, 3 irmãs com câncer de mama em idade jovem, onde uma irmã dela também teve uma filha com câncer de mama em idade jovem, e ela também teve uma filha com um câncer de medula cervical, né? Então, ela tem uma história familiar muito grande, muito importante, e a gente consegue ver que do lado direito é a família materna dela. A mãe dela também teve um câncer e teve aí outros parentes com câncer. Então, é uma história muito importante. A enfermeira precisa fazer esse aconselhamento, né? Desenhar o heredograma, e o heredograma tem que ser muito bem desenhado. Por quê? É em cima disso que o oncogeneticista vai solicitar o teste genético, em cima dessa história. Não existe um teste genético universal. O teste genético, ele é direcionado à história do paciente. E quem deve coletar o teste genético? A gente sempre dá preferência de coletar o teste genético por um paciente que já teve câncer. Por quê? Se o teste vem negativo, eu posso acreditar, eu posso confiar que deu negativo porque não existe síndrome naquela família. Diferente da gente pegar um paciente que não teve câncer e o teste dá negativo. Dá negativo porque a família não tem síndrome, dá negativo porque foi coletado para a síndrome errada, ou deu negativo porque esse paciente é os 50% que não herdou a mutação. Tá? Então, a gente precisa sempre avaliar o paciente índice, quem vai iniciar a investigação hereditária. O teste genético nada mais é do que uma coleta de sangue normal, são 2 tubos roxos, né? A gente coleta na hora, o paciente não precisa estar de jejum, e aí esses aqui são alguns testes que a gente coleta, BRCA1, BRCA2, APC, MSI, TP53, RET, né? E o teste genético, o custo dele é diretamente proporcional ao tamanho do gene a ser analisado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o paciente index, o teste dele vai ser mais caro. Por quê? Precisa ser analisado o gene por completo, lido o gene por completo. Esse teste custa em torno de R$3.000. O hospital custeia isso via captação de recursos, o SUS não faz esse custeio, né? E a partir do momento que esse teste deu positivo, a gente precisa convocar os familiares para também coletar o teste genético. E o teste genético de um paciente familiar, ele é mais rápido, porque não precisa ser feito a leitura do gene completa, a gente só faz a leitura do gene in loco que tem a mutação, então ele é muito mais rápido e muito mais barato, custa em torno de R$300. Então, coletou o teste genético e aí a gente tem aí alguns resultados desse teste. Então, se vem positivo, a gente precisa convocar os familiares do lado da família que a gente acredita que tenha vindo a mutação. A gente convoca todos os familiares enquanto dar positivo, independente da linhagem, do grau de parentesco, do tanto de pessoas. Deu positivo, a gente coleta. Então, exemplo, minha mãe teve câncer de mama e ovário, a gente suspeitou de uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer de mama e ovário, coletou o teste, deu positivo. Se o dela deu positivo, quer dizer que eu posso herdar. Coleta o teste. Se o meu dá positivo, quer dizer que eu posso transmitir. E vou coletando isso enquanto der positivo. Se o meu dá negativo, quer dizer que eu não herdei. Se eu não herdei, eu não transmito. Então, a investigação para em mim, tá? Isso tanto para baixo quanto para cima, os lados, enfim.
tio, tio-avô, primos, filhos de primos. Enquanto dá positivo, a gente continua, a gente prossegue com essa investigação. O resultado negativo, a gente pode recoletar um novo teste, porque talvez a gente tenha coletado o teste para a síndrome errada. Por exemplo, o câncer de mama, ele é encontrado tanto na síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama, quanto numa síndrome de Li-Fraumeni, quanto num Lynch. Então, o câncer de mama, ele tem várias síndromes aí, né, que pode estar envolvido. Então, talvez a gente tenha coletado o teste errado, a gente dá a opção de coletar outro teste e venha positivo. Ou a gente segue essa família porque o teste deu negativo, mas tem um histórico familiar muito importante e o oncogeneticista decide acompanhar essa família, mesmo que sem síndrome comprovada. Ou a gente dá alta para essa família porque a gente acreditou que aquele teste é o teste correto e a família não tenha nenhuma síndrome. Outra possibilidade de resultado é o inconclusivo. O inconclusivo quer dizer que existe uma alteração naquele gene, né, mas não se sabe ainda se é uma mutação patogênica ou não. Existe uma variante que a gente não sabe ainda na literatura se causa uma síndrome ou não. Nesses casos, a gente pode seguir a família pela alta complexidade do histórico ou dar alta. E é muito comum os testes depois serem reabordados. Hoje, às vezes, na literatura, mostra que é uma variante não patogênica, daqui a alguns anos, a literatura atualiza e fala que é uma variante patogênica. E a gente convoca esse paciente, essa família, para segmento na oncogenética. Aqui alguns exemplos de resultados de teste genético, então, resultado de análise de mutações germinativas em BRCA1 e BRCA2, então, mostrando como né, esse sequenciamento, ele é feito numa plataforma de sequenciamento de nova geração, e os resultados do gene. Então, nesse caso, o paciente tem BRCA1 e BRCA2 negativos. Já quando foi feito o TP53, mostra que tem uma presença de mutação germinativa no P.ARG337RIS, né? Ou seja, tem uma mutação ali no gene TP53, e a interpretação é que essa família tem a síndrome de Li-Fraumeni, ou seja, um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de mama, sarcoma, tumor de sistema nervoso central, adrenocortical, entre outros. Bom, quem deve entregar o resultado do teste genético pós-teste para o paciente? Sempre o oncogeneticista. Por quê, gente? Não é um resultado que a gente entrega na mão do paciente e ele se vira. Esse resultado, ele precisa de um acompanhamento. O médico precisa dizer o que significa. Tá, você tem uma síndrome. O que significa essa síndrome? Significa que você nasceu com câncer, que você vai ter câncer, que você vai morrer de câncer, que você vai ter câncer ano que vem, mês que vem. O que significa isso? É uma bomba relógio, gente. Imagina só, todo mundo já tem medo de ter câncer, né? Que é a doença aí do século. Imagina vocês saberem que você já tem uma mutação que predispõe a isso. Deve ser uma coisa bem traumática, né? Você saber que você tem um risco maior. Então, o que fazer com essa informação? Então, o médico precisa dizer quais tipos de câncer que provavelmente pode ter e quais exames de segmento de alto risco podem ser oferecidos, ou até cirurgias profiláticas. E todo paciente que recebe o diagnóstico positivo tem que ter um acompanhamento psicológico. Já tivemos casos na oncogenética do paciente receber o teste positivo, chegar em casa e cometer suicídio. Tá? Além disso, a gente precisa explicar para essa família que esse teste, esse resultado não deve ser falado para outras pessoas. Existem municípios muito pequenos que a família sofre preconceito, não consegue emprego, porque as pessoas discriminam, porque aquela família tem câncer, vai morrer de câncer, vai levar muito atestado no serviço, enfim. Então, todo esse suporte tem que ser dado para a família. Além disso, o interessante do teste genético é que se o paciente morre antes de receber o resultado, os familiares têm direito de receber o resultado no lugar. Tá? Porque é um resultado que vai mudar a história de toda a família, diferente de um resultado de HIV que o paciente morre e essa informação morre confidencial com ele. O teste genético não, é um teste da família.
E existem mais de 50 síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, né? O que nós mais atendemos na oncogenética é a síndrome de câncer de mama e ovário, que é o HBO, que é a síndrome da Angelina Jolie. Nós temos outras síndromes, como as coloretais, né, a polipose adenomatosa familiar, Lynch, Bifralmene, câncer coloretal hereditário não poliposo. E aqui, se a gente for falar de tudo, né, é muita coisa, mas eu trouxe só uma para vocês, que é a da Angelina Jolie. Então, é uma mutação germinativa no BRCA1 ou BRCA2, o destaque do BRCA2 para câncer de mama masculino, lembrando que câncer de mama masculino é só 1% de todos os casos de câncer de mama, e nós, só de sermos mulheres, já temos muito mais chance de ter câncer de mama do que um homem que tem uma mutação germinativa. Um risco aumentado para desenvolver câncer de mama e ovário, sendo de 70% a 85% para desenvolver câncer de mama e de 20% a 60% câncer de ovário. E aí, os critérios específicos para a investigação dessa síndrome. Ter câncer de mama medular ou triplo negativo com menos de 50 anos, câncer de ovário com menos de 60 anos, sendo da histologia seroso de alto grau, endometrióide ou indiferenciado, 2 casos de câncer de mama com menos de 40 anos, ou 3 casos de câncer de mama com menos de 50 anos, ou 4 casos de câncer de mama com qualquer idade, né, sendo pelo menos 2 familiares de primeiro grau acometidos, e câncer de mama masculino. E o que fazer? Eu vi que essa família tem essa síndrome. Eu vou esperar a mulher ter 40 anos de idade para iniciar uma investigação, para iniciar a mamografia? Não. A gente vai começar a fazer mamografia, né, ressonância de mama, ultrassom de mama, a partir dos 25 anos de idade, ultrassom transvaginal a partir dos 30, né, dosar o CA-125 a partir dos 30 anos de idade. E a gente também pode oferecer a mastectomia bilateral redutora de risco, né, ou a salpingofarectomia, né, redutora de risco. Lógico que cada caso é um caso. Além do teste positivo, a gente também tem vários scores para avaliar o que é melhor para aquela família. A gente não vai sair fazendo cirurgia à torta e à direita. Cada caso é um caso. Mas o objetivo da oncogenética, então, no geral, é segmento do paciente que pode ter outros tipos de câncer e dos seus familiares. Como? Com exames, porque tudo que a gente descobre no início tem uma chance maior de cura, ou com cirurgias profiláticas. É isso, gente. Eu falo muito, me desculpem. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Essa aqui é a foto do nosso prédio de prevenção, um pedacinho da nossa equipe. Hoje, aqui em Barretos, eu cuido de 102 colaboradores, eu não cuido só da enfermagem, eu cuido de administrativo, toda a equipe. Todas as 20 unidades, nós somos em mais de 1.200 colaboradores. Eu também auxilio todas as unidades com os protocolos, né, tiro dúvidas, né, não sou coordenadora deles, mas ajudo em todos os fluxos, visto que aqui em Barretos nós somos a matriz, nós somos a referência, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Foi ótimo. Aula espetacular, Paula. É uma grande experiência, muito... Nossa, o trabalho que vocês têm aí eu cansei só de te ouvir falar. Isso que eu trabalho pra caramba aqui, mas eu vou te dizer, meu Deus. E tu és a única enfermeira que trabalha nessa área de oncogenética e do Hospital do Amor? Eu fui coordenadora do departamento de oncogenética de outubro de 2015 até março desse ano. E aí, por conta de toda a complexidade da instituição, né, muita coisa, e aí desmembrou. Então, agora existe uma nova coordenadora no departamento de oncogenética, junto com uma enfermeira. Então, são 2 pessoas na oncogenética. Eu, na prevenção, sou a coordenadora e tenho mais 8 enfermeiras junto comigo. Então, eu tenho uma enfermeira na buscativa, uma enfermeira na divulgação, uma enfermeira na unidade móvel 3, uma no PAPA, uma na próstata, pele, mama, uma na radiologia da mama, uma na endoscopia e uma na pequena cirurgia.
Então, nós somos em 9 enfermeiras na prevenção. Elas são os meus braços, os meus olhos, tudo. E quem que faz essa orientação da oncogenética? Só tu? Na oncogenética, essas 2 enfermeiras da oncogenética, elas se dividem, né, para realizar o heredograma e também coletar os testes genéticos e depois fazer as convocações também dos familiares. Sim. Nossa, um trabalho fantástico. É bem extenso. Nossa, né, eu o que trabalho. sou apaixonada por genética, estou assim, muito, muito, muito encantada. E eu acho que o fato de tu estares conosco agora também poderá abrir portas, né, para alunos, enfim, ou residentes que queiram fazer estágio e te acompanhar no ambulatório, acompanhar as tuas colegas, né, porque realmente é um trabalho de ponta e precisa se investir, né, porque o câncer é uma doença que está aí, né, e nós precisamos trabalhar de uma forma melhor com fazendo tanto a parte de prevenção, né, educação e saúde, quanto a parte da oncogenética, é fundamental. Então, eu espero que a gente possa ter um caminho agora aberto, né, para poder fazer, enfim, para que os nossos alunos ou residentes possam fazer estágio com vocês, né, e vivenciar todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Com certeza, estou à disposição. Vou colocar aqui no chat meu WhatsApp pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um grande prazer. E é muita coisa. A Thaís ficou aqui com a gente um pouquinho. Ela viu o tamanho do departamento, a complexidade. Eu até brinco, né, que quando eu fui para a prevenção, eu trabalhei 3 anos em internação, transplante de medula óssea e hematologia. Então, a gente sai de um departamento semi-intensivo e vai para um ambulatório, e eu tinha aquela ideia assim, eu vou para lá, não vou trabalhar, né? Vou ficar pensando. E só se iludiu, né? Comumente as pessoas pensam isso, né? Que é super tranquilo, é o departamento mais tranquilo do hospital. E Não quando é. os residentes passam, eles falam assim, Paula, eu não tinha ideia do tamanho do hospital, da prevenção, da complexidade, o tanto que vocês trabalham. O que é isso? Eu estou encantada, né? E assim, é muito gostoso de ver o tanto que eles saem de lá encantados, o quanto eles aproveitam tudo. E independente se vai trabalhar no hospital, independente se vai trabalhar na prevenção, é um aprendizado para a vida toda. Se trabalhar numa clínica particular, numa unidade básica de saúde, já sabe como funciona todos os fluxos, né? Então, acho que é o início de tudo. Eu fico muito, assim, muito contente. Muito contente porque esse trabalho existe aí, né? Espalhou. Eu fiquei pensando, será que esse trabalho não vem para Porto Alegre? Então, está crescendo tanto. A gente realiza reuniões semanais com todas as prevenções. A gente tem um vínculo muito grande. E cada vez que eu abro a vídeo, tem uma unidade nova, eu até assusto. Eu falo, gente, o que é isso? O hospital está abrindo as pernas demais, mas isso é muito bom, que a gente consegue expandir o trabalho, né? Atender tantas pessoas que precisam. Sem dúvidas vai chegar aí, não sei quando, mas vai chegar, porque o hospital ele está fazendo muitas parcerias. Eu acho que esse é o futuro. Não, eu penso que isso seja assim fundamental, que vocês tenham uma expertise e isso precisa ser compartilhado sim no Brasil inteiro. É claro que precisa vir para Porto Alegre. É claro que a gente precisa cada vez mais trabalhar com a ideia da prevenção e educação em saúde, né, para a população de uma forma geral. E isso começa, essa cultura preventiva deveria começar nas casas das pessoas, mas não é a nossa realidade, né? Então, ela precisa começar pelo menos na graduação, né? E eu acho que
da forma como tu traz isso, eu fico pensando nos nossos colegas na atenção primária, né? O quanto eles poderiam ter essa visão de trabalho que vocês desenvolvem e que não tem. O quanto eu fico preocupada quando a gente atende lá no Hospital Santa Rita, que é o nosso hospital referência de câncer aqui no estado, o quanto esses pacientes que terminam o tratamento e voltam para a sua unidade básica, e que profissional eles vão encontrar ali para que ele possa fazer um segmento seguro. Isso assim, eu fico muito preocupada com esse tipo de situação, sabe? Porque nós sabemos que os profissionais da PS não estão preparados para receber os pacientes. E nem para pensar num aspecto preventivo maior, por exemplo, nas questões de hereditariedade do câncer. Não estão preparados. E aí eu fico com ideias de fazer cursos, de fazer educação permanente, sabe? Com o suporte aí de vocês, porque eu acho fundamental. Absolutamente necessário. Vamos fazer assim. E como eu disse, é tanta coisa, eu tentei resumir tudo, né? Mas a gente tem um núcleo de educação em câncer, que é o NEC, e eles fazem apostila, vídeos educativos, tem a plataforma também de treinamento. Então, nós já temos muitos materiais prontos que podem ser estendidos a outras instituições. Então, a gente pode estar fazendo essa parceria para vocês levarem isso para os agentes comunitários, para as unidades básicas de saúde. Então, a gente já tem um caminho trilhado aí. É verdade. E, Paula, qualquer profissional, por exemplo, sou professora, sou enfermeira, eu tenho acesso a esses materiais desse centro de ensino? Sim, os vídeos, é só entrar no canal do YouTube do Hospital de Amor e procurar lá que tá. Mas aí, em relação aos materiais complementares, apostilas, certificado, aí a gente precisa fazer um cadastro na plataforma. Entendi. E esse cadastro, quer dizer, eu posso entrar no site e fazer o cadastro? Não, aí seria parceria direta com a gente. Entendi. Tá bem. Vamos pensar, então, nessa possibilidade. Já estou aqui organizando a minha mente para conversar com o Hospital Santa Rita, né, e a gente fazer essa parceria. Ótimo. Fundamental para mim. Fundamental para quem trabalha na área oncológica, né, e também para a gerência distrital aqui do nosso DDA, do nosso Distrito Docente Assistencial, onde a gente vai com os alunos, né, fazer, por exemplo, eu faço saúde da mulher, então um semestre é a parte mais preventiva e no outro semestre é a parte oncológica propriamente dita. Então, eu fiquei pensando aqui que seria muito, muito importante também a gente poder levar essas questões para a gerência, né, no sentido de fazer um trabalho amplo de educação permanente para os enfermeiros da PS. Para mim, isso assim, é para ontem. Sim, eu acredito que tenha também, pelo Moodle, né, do hospital, Paula, alguns cursos já preparados, assim, tem um que eu acabei de fazer também, que é de pediatria, então também é muito interessante, assim, é para todos os profissionais e voltados para o diagnóstico precoce do câncer infantil. Então também, assim, já é um curso que é pronto, né, e a gente pode fazer parceria. Maravilha. Eu posso entrar em contato direitinho com o NEC e te colocar em contato com eles. Maravilha, maravilha. Acho não. Nós vamos fazer isso. Isso aí. Isso aí. É assim que começa. É assim que começa. Não, isso é fundamental, né? Eu não consigo pensar
pensar, ver toda a situação, ver esse cenário e ficar apartada, entende? E a gente não pode trabalhar sozinha, a gente tem que trabalhar em rede. Eu digo para os alunos isso. É que nem fazer pesquisa. Ninguém faz pesquisa sozinho, né? A pesquisa é em rede, né? Então eu fico muito, assim, estou super contente de te conhecer, né? E quero te elogiar muitíssimo pelo teu trabalho, brilhante, né? O trabalho todo de vocês aí. Eu fiquei muito feliz quando a Thaís passou na residência e foi para o Hospital do Amor, né? Porque é uma oportunidade incrível de troca de experiências, de novos aprendizados, né? E nada como um hospital, esse hospital que é um hospital, assim, incrível, né? Na sua magnitude em relação aos tratamentos, enfim, condução mesmo do cuidado oncológico. Então, acho que para nós, fundamental essas parcerias, né? E que bom que a gente está podendo fazer isso agora. Estou bem contente. Sim. Os alunos querem perguntar alguma coisa para a Paula, pessoal? Tem alunos, tem colegas? Eu vi que o Uriel tinha levantado a mão. Uriel, você quer falar alguma coisa? Acho que não tá isso. Não cheguei a levantar. Ah, então tá bom. Tem muitos elogios aqui no chat, Paula. Tem uma pergunta da Karine. Quais os critérios para fazer o teste hereditário? Tá. Existem vários critérios. Cada especialidade tem critérios mais fechados, critérios mais específicos, como eu dei o exemplo do câncer de mama, né, da mastologia. Mas os critérios gerais é quando a gente tem mais de 2 pessoas com câncer do mesmo lado da família, né, geralmente cânceres que se comunicam, por exemplo, câncer de mama e de ovário, que a gente tem a síndrome HBOC, né, a síndrome da Angelina Jolie, cânceres raros, cânceres bilaterais, cânceres em idade jovem, quando a pessoa tem mais de um câncer primário, tá? Esses são os critérios gerais. Aí cada um vai ter outros mais específicos, aí tem o de câncer coloretal, por exemplo, que depois do de mama é o mais comum que a gente tem, né? Então, quando tem mais de 2 pessoas com câncer coloretal, do mesmo lado da família, que são menos de 50 anos, com grau de parentesco de primeiro grau, e aí existem outras muito específicas, né, como síndrome de Li-Fraumeni também, que é uma síndrome que tem uma predominância altíssima, a síndrome de Li-Fraumeni, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico daquela família, os recém-nascidos já precisam fazer acompanhamento, segmento com ressonância de corpo total, por exemplo, então é uma síndrome onde 50% da família vai ter câncer antes dos 40 anos de idade, e aí está relacionado a sarcomas, né, tanto osso, músculo, leucemias, tumores de adrenocortical, né? Então, esse câncer, essa síndrome em específico, não tem cânceres muito definidos, são cânceres mais abrangentes, né? Mas também está relacionado muito ao câncer pediátrico. E aí são mais de 50 síndromes, né? Muita síndrome mesmo. Mas aqui no hospital a gente conseguiu fechar alguns painéis. Então, por exemplo, quando tem o câncer de mama, a gente já consegue coletar o painel de BRCA1, BRCA2, LINT, TP53. Então, a gente já consegue fazer tudo de uma única vez para otimizar essa investigação da família, né? Para não ter que coletar um teste, depois coleta outro e por aí vai. Então, a gente consegue fazer uma investigação mais completa. Lembrando que quando eu falo coletar o teste genético novamente, a gente não precisa
coletar a amostra de sangue do paciente novamente. A gente consegue utilizar a mesma amostra, que ela fica armazenada no diagnóstico molecular. A gente só vai solicitar um novo sequenciamento, né, um novo gene. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário, algo que queiram falar? Eu estou bem contente que tem uma colega nossa de Pelotas, a Daniele Lacerda, com quem nós estruturamos uma pesquisa multicêntrica para estudar síndrome mão-pé de pacientes em uso de capecitabina, né? E tratando com laser. Então, a Daniele tem uma clínica em Pelotas, ela é enfermeira e ela só atende paciente oncológico com laser terapia. Então, é uma colega que também está aí muito próxima, né? E quer falar alguma coisa, Dani? Laser terapia é muito bom, né? Quando eu trabalhava na hemato, transplante de medula óssea, fazia uma diferença na qualidade de vida dos pacientes, assim. Com certeza. É ótimo, é incrível os resultados, né? E a gente vê a melhora deles rápido, a qualidade de vida é muito bom, é ótimo. Sim. Ô, professora Eliane, eu já fiquei super empolgada também com a Paula, eu já fiquei louca para mandar mensagem para ela, ter ideias. Já anotei algumas coisas aqui, fiquei muito empolgada, achei ótimo. Olha aí, ó, viu? Isso aí é expansão do conhecimento, né? Para isso que serve também um grupo de pesquisa que nem o nosso. Então, isso é uma coisa muito legal, assim. As pessoas vão tendo ideias, vão trocando ideias e começam a conversar, né? E esse nosso grupo aqui, a tendência, né, em função da multiplicidade de situações, de questões relacionadas ao câncer, só tende a crescer. Então, assim, eu fico muito, muito, muito contente, porque aqui eu fico um tanto quanto sozinha, né, como professora do departamento de enfermagem, né, eu sou praticamente a única professora que trabalha na área oncológica, que tem experiência ali com mulheres com câncer de mama, que foi, enfim, a minha expertise de longa data enquanto enfermeira assistencial antes de ser professora. E eu fico muito contente de ver colegas tão entusiasmadas com a área oncológica que, enfim, que conseguem passar esse conhecimento fantástico e esse amor, né, na sua prática. Então, eu fico assim, para os nossos alunos que fazem parte do grupo, isso é incrível, porque eles começam a ver as infinitas possibilidades, né, de trabalhar na área oncológica. Então, eu só tenho gratidão, só gratidão, Paula. Gratidão porque pela Thaís, né, que já sabe, está comigo há muito tempo. E, enfim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo da gente fortalecer esse grupo, né, com essas experiências tão exitosas de colegas aí no Brasil afora. Eu que agradeço, que bom que vocês, né, gostaram da aula, que eu falo muito, eu atropelo para falar, eu amo o que eu faço. Eu acho que o Covid já foi até embora, porque eu falei tanto, esquentou tanto, eu acho que já curei. Com certeza já foi. Ai, que legal. Mandar um beijo para a Laisa, que fez a pós de oncologia, de biologia aplicada à oncologia comigo. Linda, saudade de você. Ai, que lindo. Deixa um recadinho. Que bacana. Muito obrigada, Paula, de verdade, pelo teu tempo, por ter montado essa aula para a gente, pela tua disponibilidade em ajudar, em deixar até o teu
teu telefone pessoal, né? Eu sei como tu é, assim, bem pessoal, bem aconchegante, isso é muito bacana. Obrigada mesmo, obrigada por futuros trabalhos que vamos fazer. Então, obrigada por essa tua disponibilidade. Está sempre convidada a vir a esse grupo. Convidada a ir a Porto Alegre, por favor, a nos conhecer pessoalmente, né? A prof. Enfim, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por ter assistido até o final, por ter ficado aqui. Os certificados vão ser enviados para quem colocou lá no formulário, respondeu o formulário, e a gravação vai ser enviada também para vocês, certo? Muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom início de semana para todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. E vamos torcer e trabalhar para, de fato, efetivar essa parceria. Muito obrigada, gurias. E guris, quer dizer, Uriel. Então tá, brigadão, pessoal. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.